Novamente, pessoal, boa noite. Iremos começar agora a nossa formação de escrita científica, né? Essa formação de escrita científica, pessoal, ela tem como os representantes eu, Rubens Abraão, e também o representante José Wênio, né? E estamos aí sobre a orientação do professor doutor Glauber Carvalho Nobre. Então vamos começar, né, a nossa belezinha. Abraão, qual é o objetivo da formação, né? A formação tem como objetivo capacitar, né, vocês, discentes pesquisadores, né? A partir do momento que vocês estão no grupo, vocês são discentes pesquisadores, a elaborar um texto científico, uma redação científica, que no caso, né, são resumo simples, resumo expandido, artigos e projetos de pesquisa. Mas, Abraão, só existe isso de texto científico? Não, não. Existe dissertação, tese de doutorado, né? Mas só que ninguém está no mestrado, né? Então eu não necessito entrar, né, nessas particularidades, porque, né, é outra vertente, né? E também a gente não necessita no atual momento. Como também, né, existe uma coisa chamada nas graduações e especializações de TCC e monografia. TCC, né, trabalho de conclusão de curso, e monografia, que é um TCC só que para especialização. E o que acontece, né? A gente não vai entrar também nessa parte, mas o conhecimento que vocês vão adquirir nos artigos, nos projetos de pesquisa, na elaboração do projeto de pesquisa, do resumo simples, expandido e projeto de pesquisa, vocês vão poder estar adequando num TCC, em um PIM, né, que é o Projeto Integrado Multidisciplinar, como entre outras coisas. Beleza? Também, né, fazer que vocês possam apresentar os resultados de pesquisas, né? Ou até mesmo defender um projeto de pesquisa para a gente do GDP, quanto fora do GDP, quem quiser seguir a área acadêmica, no mestrado, no doutorado, né? E também, né, trazer e melhorar o conhecimento de todos na parte da escrita científica, para trazer como atividade do grupo, né, e como também a vida acadêmica, né? Isso vai assim, né, mudar a vida de vocês acadêmica, tanto na graduação quanto no ensino médio, porque tem o ensino médio em eletrônica, qual é a maioria aqui, né? Eu acho que não tem nenhum aluno de eventos no GDP, ele eles têm um PIN no final, né? A gente defende um PIN. Então, vai ser muito produtivo, tanto para quem está fazendo ADS, gestão em turismo, educação física, entre outros cursos aí, beleza? Ah, Abraão, como é que vai ser a metodologia de ensino, né? Ensino-aprendizagem da formação? Vai o quê? Acontecer a aula ao vivo. Da aula ao vivo vai ter o tira dúvidas, né? Abraão, como é que vai ser o tira dúvidas? O tira dúvidas, pessoal, pode ser via WhatsApp, como também via Google Classroom, né? Por quê? Já que a gente tem o Google Classroom, por que não utilizá-lo? Ok? Podem adicionar no mural, como também, né, colocar num comentário privado para que os representantes possam ver. E a atividade, né? Sempre vai seguir aula gravada, atividade tira dúvidas e um projeto final. Abraão, meu amigo, o que vai ser esse projeto final? Gente, o projeto final nada mais nada é do que a escrita de um projeto de pesquisa, como também a escrita de um artigo, resumo simples e expandido. Ok? São esses 4 aí, né, que vai se formar o nosso projeto final. Não se preocupem, isso vai ser ao longo, né? E vocês vão estar aí podendo adquirir, né, e obter esse conhecimento.
Não vão se precipitar. Então vamos começar, né? Vocês têm alguma dúvida na parte da metodologia? Se tiver, pode falar. Então, pelo jeito, vocês não têm. Então, vou prosseguir. Pronto, pessoal. Esse é o sumário dos tópicos que a gente vai abordar, né? Hoje é mais uma introdução zona e vai ser bem interessante, beleza? E os tópicos que a gente vai abordar é a história da escrita científica, suas contextualizações, o que é um artigo, um resumo expandido, um resumo simples e o que é um projeto científico, né? Um projeto de pesquisa. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, como se aconteceu a escrita? A escrita vem desde quando? Muito atrás, né? Vem da pré-história. Porque os homens pré-históricos escreviam, desenhavam, né? Ali era a parte da escrita deles, nas paredes, né? Ali era um meio de comunicação e de escrita daquela época. Depois disso, muito tempo depois, surgiu o papiro no Antigo Egito, né? E o que aconteceu, né? O papiro se fez febre, né? Entre mundial que todo mundo começou a utilizar, né? Então, a Roma começou a utilizar, Mesopotâmia, China, né? América Central. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. E o que acontece, né? E também surgiu várias outras diferenciações, né, de escritas entre os povos, né? Tem uns que escreviam de um jeito, outros de outro jeito, até que um certo dia, né? Até que um certo dia o que aconteceu? Nasceu a escrita alfabética. Exatamente. A escrita alfabética. E na escrita alfabética, né, se tornou-se um padrão mundial e só o que diferencia, né, no inglês são as pronúncias, o jeito de escrever, mas as letras, né, o A, B, C, D, E, F, G, H, são os mesmos. Conseguem entender? Alguma dúvida, coloquem no chat ou podem ligar o microfone. Então, prosseguindo. Evolução da escrita. Como vocês viram, tiveram uma série de evoluções. Uma dessas evoluções, é a escrita manual, que era antigamente feita com uma pena ou também feita com um tipo de pincel com tinta preta, né? E você teria que fazer um curso, né, para você conseguir escrever essa letra ali, ó, lindíssima. Vocês conseguem me dizer outro meio de evolução da escrita, além do papel e caneta, ou papel e pena? Então, pronto, pessoal. O computador seria uma forma de escrita? Naira, é você, né? Sim. Sim, Naira, o computador, né? Seria uma forma de escrita, sim, né? Mas antes do computador tinha a máquina de ditalografia, né? Datilografia, na verdade. Existia essa forma, né? E era uma forma bem, né? Bem chatinha, porque se você errasse ali, você era 1000 anos para você refazer, né? E era um processo chato. Sim, Maria Leidiane. Era uma. Sim, uma forma de escrita era a letra de doutor. Exato.
Outra também, né, como a Naira falou, são os computadores, né? Mais em específico, os processadores de texto, que são, né, o nosso conhecido Word, né, que é fornecido pela Microsoft, e o LibreOffice Write, acho que é isso, né? Que o Enio, se eu tiver aí, por favor, me corrija. Ele é um editor de texto da partição Linux, né? Pode falar, Enio. Não tá certo, é o LibreOffice Write mesmo. E também, né, atualmente a Google, né, lançou um novo, né, que é o nosso querido Google Docs. Pode falar, Leidiane. Beleza. Nada não, nada não. Tranquilo. Então, esses são a evolução da escrita, né? Antigamente se escrevia, né, manualmente, papel e caneta, ou pena e papel, né? Depois vieram as máquinas, né, datilográficas e depois, né, na atualidade, nesse tempo moderno, veio os processadores de texto, né, nos computadores, onde a gente faz mil e uma coisas. Então, continuando, temos a parte de contextualização, né? A parte de contextualização, o Enio vai explicar um pouco para vocês. Por enquanto o Enio ali resolve alguns probleminhas, pessoal, técnico, eu vou explicar aqui a vocês um pouco aqui, depois ele prossegue. Aqui, né, o que se faz para ter uma boa escrita? Com certeza, né, vocês vão ter que ter a parte do tempo, né? Vocês têm que dedicar um tempo para aquilo e somente para aquilo, porque você não aprende escrita científica de uma hora para outra. Então é importante que todos possam aí, né, tá dedicando um tempo para poder escrever. Conseguem entender? Depois disso, né, depois de a gente tem que dedicar a se revisar sempre. A gente, quando estamos escrevendo, precisamos revisar e revisar o mesmo texto, né? Muitas pessoas têm esse, não esse problema, mas essa déficit de não conseguir se revisar. E assim pedem para muitas pessoas, para outras pessoas, né? A, a um amigo, a uma amiga. Então, o que que acontece, né, pessoal? Eu, por exemplo, eu sofro dessa déficit, né? Eu não consigo me revisar, mas eu consigo revisar os outros, né? Tanto que muitas vezes quem me revisa aí, né, revisa meus textos é o Enio, meus orientadores, então dá sempre tudo certo. Depois disso, né, a gente precisa da pesquisa. Não existe um projeto, um artigo, um resumo simples, nada sem ter uma pesquisa. Conseguem me entender? E depois disso, a clareza é o poder. A clareza numa boa escrita é o poder para ser aprovado em congressos, em mil e uma coisas, né? Congressos, artigos em revistas, livros. Então, assim, você tem que ser claro, você tem que transmitir clareza ao seu leitor, né? Você tem que dizer, eu fiz isso, né? Por exemplo, eu vou falar aqui sobre uma caneta. Eu não vou especificar uma caneta, né? Eu posso chamar ela de caneta no meu artigo. Foi-se utilizado o método de escrita manual com uma caneta Bic ou Cis, de cor azul e tampa e papel. Ou vocês acham que seria mais claro eu escrever? Descrever. A partir disso, escrever com um objeto, né, cilíndrico
que se tem tinta dentro do mesmo, há-se uma tampa para que não escorra a tinta e até mesmo uma folha quadrada A4 com linhas retilíneas. Qual das duas é mais clara para vocês? Digam aí. A1 ou 2? Pessoal? A1. Então, a clareza para você escrever, muito obrigado pela sua participação, Luan. A clareza é o poder. Então você tem que ser claro para o seu leitor. Abraão, o que se faz um bom escritor pesquisador? Abraão, consegui voltar aqui. Perfeito, Enio. Pode dar prosseguimento. Pronto. Um bom escritor pesquisador, né? Isso faz parte, né, do tópico que o Abraão acabou de abordar, né? Pega ali aquele gancho, né, de como você se organizar para ter um bom resultado, né, ter uma boa pesquisa, né? Um bom escritor e pesquisador, ele sempre, né? Porque assim, deixa eu ver como é que eu vou conseguir explicar. O escritor, né, como a gente trabalha com artigo científico, né, escrita científica, tudo que a gente for escrever tem que ser embasado em alguma coisa. Por quê? Né? Até para ajudar nessa parte da clareza. Alguns escritores, né, possivelmente já tenham escrevido algo sobre o que a gente está tentando expor ali, certo? Mesmo que não seja o mesmo tema, mas alguma coisa já deve ter escrito em algum lugar, certo? E esse embasamento ajuda, né, na hora de você expor a sua ideia, para que você traga ali um peso, né, um peso científico, de outras pesquisas, né, que já existem e que tenham talvez relevância no meio científico, que é importante também, né? E além disso, além de ter uma base, né, bibliográfica que a gente chama, né, que é o embasamento anterior do que foi escrito antes, é importante sempre você se manter atualizado, né? Digamos que eu escrevo sempre artigos com o Abraão. Nós sempre estamos aí escrevendo artigos sobre algum tema nosso, né? E a gente gosta de alguns autores em específico, então a gente sempre usa eles na hora que vai escrever esses artigos. Mas isso não é tão interessante, né, fazer, porque a gente tem sempre que estar procurando se atualizar. Do mesmo jeito que eu estou pegando a referência de um autor de 1990, pode ser que agora tenha um autor que tenha escrito um trabalho atualizado, com ideias novas e tudo mais, e que vai trazer um peso ainda maior, né? Porque já que é uma pesquisa por cima de outra, então a tendência é melhorar, né? Esclarecer mais ainda, trazer métodos novos, né, que você possa apresentar. Tanto que também a sua própria escrita pode ser utilizada em outras citações, né? A gente vai falar um pouco mais para frente, mas pode servir de embasamento para outras pessoas também. Outras pessoas, na hora de escrever, podem aí trazer a sua ideia, né? A sua filosofia que você quis trazer no seu artigo, né? Então é bom a gente se manter sempre atualizado, sempre lendo, e a gente trazer um bom embasamento bibliográfico, né? Um embasamento teórico, com referências relevantes e atuais, certo? É sempre importante essa parte aí, ter algo a dizer barra pesquisar, né? A gente sempre tem que trazer essas referências não do nada, a gente tem que procurar fazer uma interligação entre elas. Essa é até uma chave, né, que você tem que aprender ali a fazer na hora que você for contextualizar o que você quer dizer. A sua proposta ela só tem peso com argumentos, né, ou então pontos de vista diferentes, né?
você trazendo ali o ponto de vista do autor A e autor B, né? Pode até ser que um seja diferente do outro, aí fica meio que algo imparcial, né? Aí você vai puxar para a coisa que você defende, né? Você vai trazer sempre o seu embasamento da sua pesquisa, o que você pesquisou sobre aquilo, para o lado que te convém, né? Que convém a tua pesquisa. Então é importante a gente ter aí uma meta, né? Trazer esse embasamento teórico, bibliográfico, que tenha a ver com o que a gente está dizendo e que talvez até defenda as mesmas coisas, né? Ou melhor, isso é que é bem importante, né? Trazer algo que defenda o que a gente está querendo defender também. Só que não com o mesmo tema, né? Abraão, continue aí, tenho que tomar uma água aqui. Então, né, pessoal, a partir do que o Enio disse, né, a gente tem que ter algo a dizer e sempre pesquisar, algo a pesquisar. A gente também tem uma coisa fundamental, um pensamento lógico. Não podemos deixar o nosso achismo nos convencer, nos extravasar em uma parte de um artigo ou até mesmo, né, de um projeto de pesquisa. Ah, Abraão, por quê? Não é o meu achismo? Beleza, cara. É o teu achismo. Porém, você está fazendo uma pesquisa. Então, um bom escritor, pesquisador, ele tem um pensamento lógico. Ele tem um achismo para si, mas com a pesquisa ele encontra, né, se é realmente verídico o achismo dele ou não. Né? E com isso, também o pensamento lógico em qual parte? Na parte da escrita. Não adianta eu começar um parágrafo dizendo sobre a zebra ser cor preta ou cor branca, preto e branco, ou branco e preto. Né? E no meu segundo parágrafo falar que o elefante é branco e preto e branco. Conseguem entender? Então, não tem condições eu escrever um parágrafo e me contradizer no segundo parágrafo. O pensamento lógico eu tenho que escrever de acordo com um raciocínio. E sempre se frisando pesquisas e outros fatores, né? A base bibliográfica. Porque para você ser um bom escritor pesquisador, é como o Ine disse, você tem que ter uma base bibliográfica, uma leitura constante, para que você possa, né, ter aí o pensamento lógico, né? O pensamento lógico você exercita de várias maneiras, mas principalmente você saber o que está dizendo e contextualizar aquilo. Até complementando aqui, né, é importante que o texto ele tenha ali uma consistência, né? Porque às vezes as pessoas vão lá na parte de bibliografia, né, a parte ali do embasamento teórico, aí joga ali um monte de citação, aí beleza, joga aquele monte de citação e não explica o que é que cada um tem a ver com o que você está querendo escrever, né? Aí fica meio que desorganizado, né, também. Porque ali você está lendo, o leitor, é sempre importante você ler o seu trabalho do começo ao fim, né? Você sempre lê direto mesmo. Quando você escrever, não é porque você terminou de escrever, de revisar cada parte, que você vai deixar de ler ele todinho. E às vezes você termina o trabalho todinho, aí começa a ler ali. Começa a introdução, aí começa ali ler as partes de desenvolvimento e tal, e chega ali na bibliografia, aí fala, peraí, mas no começo eu não estava dizendo isso aqui, agora eu já estou dizendo outra coisa. Tem que mudar isso aqui. Aí às vezes você tem que mudar no final de tudo, né? Aí para que isso não aconteça, é importante você sempre estar lendo o que você escreveu. Você lê do começo ao fim, não só a parte que você escreveu naquele instante. Muito obrigado, hein? É exatamente isso, pessoal. Então vamos agora brincar, né, de o que é o que é.
né? O Enio vai começar e eu vou reforçando algumas coisas se precisar. Bom, alguém aqui, eu tenho quase certeza que alguém daqui pode me responder, mas alguém daqui tem alguma ideia do que seja um artigo? Pode falar, não tenha medo de errar, não. Artigo é um texto que você escreve para tentar convencer alguém de alguma ideia sua ou de algum fato. Não sei se está muito certo, mas é o que eu entendo. Certo, é basicamente o que o Luan falou mesmo, né? É só complementando um pouco, né? Artigo científico ele é um trabalho, né? No caso, não só ele é a parte escrita para você demonstrar o seu trabalho, né? A sua ideia. Mas no caso é o trabalho completo ali. Você apresenta tanto o que você fez na teoria, que foi a pesquisa, né? E tanto o que você fez na prática, né? E ali colocando tudo o que você fez detalhadamente. Essa é a parte que diferencia um pouco, porque assim, o artigo científico, né? Ele é baseado num projeto que você desenvolveu. Então, é basicamente para mostrar o resultado do seu trabalho e como ele foi feito, né? Para que você até mesmo convença, né, a banca, a gente chama de a banca, né, são os avaliadores, né? Convença que o seu método foi eficaz, né? Tanto que o artigo científico ele apresenta no final resultados em forma de gráfico, né, em que possa ser analisado e melhor comprovado, né? Tabelas também são utilizadas. Ele é um documento bem abrangente, né? Ele é um artigo, ele pode significar muita coisa, mas acho que a melhor definição é o seu trabalho de forma minuciosa. Abraão, acho que deve ter outra opinião também. Não, mas é bem isso mesmo, né? O artigo científico é o trabalho completo, né? Dependente de um projeto de pesquisa. Então você tem que ter pesquisa para ter um artigo, do mesmo jeito que você precisa de um artigo para ter um resumo simples e expandido, ou de um projeto para os mesmos. O artigo científico, né? Eu não tenho muito a complementar, mas o artigo científico, né? Ele já se diz, é algo científico comprovado pela sua pesquisa. Então, essa é uma parte que se diferencia de todos, né? Então, é isso. E assim, ó, às vezes, tipo, um artigo científico não necessariamente precisa ser uma ideia inovadora que você teve do nada, escreveu um projeto e desenvolveu a pesquisa. Pode ser um artigo também, um artigo que acho que me fugiu a palavra aqui agora, Abraão, não sei se, meio que ele pega um artigo que já foi feito e dê outra forma de pensar, provando que esse outro trabalho está errado, provando que o teu método é muito mais eficaz. Então, pode ser que alguém escreva um artigo científico, né, com ideias, tem ali os métodos, tudo lá, explicadinho e tudo, e ele apresentar e convencer que o trabalho dele, os métodos são eficazes. Mas pode ser também que você vá lá e pegue aquela pesquisa dele, teste, né, fazer do mesmo jeito que ele fez um artigo, e você comprova que ele errou. E daí você consegue fazer outro artigo provando que aquele artigo está errado e você tem uma ideia que é melhor do que aquele artigo. Exatamente. Né, que se a gente fala refutamento, né, de ideias. A gente refuta se aquele método se é veridicamente comprovado ou não. Porque muitas das vezes o artigo científico tem duas vertentes. O artigo
bibliográfico, onde eu só falo sobre autores, contextualizando vários outras coisas, né, do meu tema. Ali é o artigo bibliográfico. E tem um artigo comprovatório, né, que é o quê? Um artigo que comprova algo e que se realiza algo. É isso. E para vocês, pessoal, o que é um resumo simples? Um resumo simples, eu acho que é meio redundante, porque um resumo já é meio que pegar uma coisa e simplificar ao máximo. Só. Belo ponto de vista, Luan. Realmente um resumo, né? Ele é aquilo, né? Resumido. E o Abraão, o que é um resumo simples? Um resumo simples, né? É parte de um projeto de pesquisa ou artigo que em poucas palavras, resumidamente, bem resumido, no máximo ali 30, 300 palavras, às vezes 500, você fala sobre sua metodologia, em sua introdução, entre outros fatores. Então, é o resumo do resumo do resumo da sua pesquisa. Né? O Enio? Então, né, é só, acho que nem para complementar, é só para puxar o gancho para fazer meio que a diferença, né? O resumo simples, né, ele aponta ali os tópicos principais do teu trabalho, né? Não necessariamente você vai pegar todas as partes do trabalho e colocar lá no resumo, mas você vai colocar o que importa, né, principalmente. No caso, como o Abraão aí citou, tá? Como o Abraão citou aí, a parte de introdução, a parte de métodos, é importante você sempre colocar no resumo, né? Porque uma coisa tem que ser bem simplificada, mas tem que fazer a pessoa entender de primeira. Isso é difícil, né? Já o resumo expandido, né? Você já pode ali acrescentar mais coisas, né? Ele já tem uma estrutura maior, né? Um resumo simples, ele é um resumo que só pode ser, a gente não pode fazer mais que uma página, né? Já um resumo expandido são 4 páginas, né? Abraão, são mais de 4? Se eu não me engano, são 4, né? São 4 páginas, né? É, O que se torna padrão, né? Mas tem algumas revistas, congressos e conferências que aumentam um pouco ou diminuem. pronto, é basicamente isso. Um resumo simples, né? É aquele resumão mesmo, o principal, o indispensável do teu projeto, escrito de forma clara mesmo. Não é nem bom você, tipo, durante o trabalho você pode procurar algum meio de encher linguiça, né? Que o pessoal fala, né? Em alguma parte. Mas agora no resumo simples, você não tem nem como encher linguiça. Tem que ser direto mesmo. Se você quer fazer um foguete, você tem que colocar. O objetivo é fazer um foguete, né? Você tem que poupar as palavras ser mais direto possível, né? Às vezes você pega até se você for pegar as partes que estão lá no projeto, tenta simplificar as palavras também, né? Pega uma palavra, tenta substituir por uma menorzinha, né? Enfim, o resumo expandido, né? Um resumo que você pode abranger ali mais tópicos, né? Além do indispensável, né? Que você pode até detalhar mais, e eu acho ele até melhor do que eu não acho melhor do que o artigo, porque o artigo é completo, né? Mas um resumo expandido, ele já, eu acredito que ele já é bem consistente já para avaliação e tudo. Eu acredito que acho que é uma dos melhores trabalhos, né? Uma das melhores modalidades que você pode escrever, porque você não precisa escrever tanto, né?
e você não precisa esmiuçar tanto o projeto ali. Você faz um resumo, deixando ali claro o que você quer dizer, sem falar tanto, né? Mas eu acredito ser basicamente isso. O Abraão deve ter mais algumas características para falar. Vamos deixar isso para próximo slide. Para o próximo slide. Então, assim, pessoal. E sim, Leidiane, minha voz está um pouquinho fina porque é falta de café. Então, assim, pessoal. Um projeto de pesquisa. O que seria um projeto de pesquisa? Alguém poderia me dizer? Tem gente aqui que já sabe o que é um projeto de pesquisa, então bora. E mesmo, tem mais gente aqui. O que eu entendo de projeto de pesquisa é que. Deixa eu ver se consigo explicar isso direito. É basicamente uma pesquisa, só que em prática. Você junta um grupo de pessoas, fala o que é que sua pesquisa quer fazer, e junto com esse grupo vocês organizam isso em etapas e vão concluindo essas etapas. Até ter o produto em si. Pronto. Eu acho que só foi uma falazinha ali que tu só se contradiz, se deu controvérsias. Que foi o quê? O projeto de pesquisa nada mais é do que algo a que você vai fazer. Algo que você pretende fazer. Pedro Henrique comentou, né? Vamos lá. Projetar uma pesquisa, formular a teoria e testá-la. Perfeito, Pedro Henrique. É exatamente isso. Você vai projetar, formular uma teoria e testá-la. Maria Leidiane, propor uma pesquisa é fazer a forma organizada em buscar algo. Também, é isso mesmo. O projeto de pesquisa você vai buscar algo, você vai investigar algo. Então, né, nesse próximo slide, tem dizendo, né, as características de cada um. Né? Então, o que é um artigo, né? O que é um resumo simples, um resumo expandido e um projeto de pesquisa, né, conhecido como PP também. Né? Abraão, Opa, assim, eu acho que talvez não tenha ficado tão claro, mas assim, na forma de escrever, né, trazendo para o lado de escrita, né, escrita, não de prática, né, trazendo para o lado da escrita, o projeto de pesquisa, ele envolve basicamente, em resumo de tudo, assim, uma proposta, né? Eu acredito que possa ser, né, cada vez que você vê assim, você precisa escrever um projeto de pesquisa, ou seja, você precisa propor alguma coisa, né? Você precisa propor, a parte de fazer já fica na parte prática, então na parte de, já não entra na parte escrita do projeto de pesquisa, né? No caso, a parte prática você vai utilizar para fazer o seu artigo, para fazer o seu resumo expandido, o seu resumo simples. O projeto de pesquisa é o que você faz para propor o que vai fazer, e quando você fizer e testar, aí você escreve o seu resumo. Né? Eu só queria deixar claro mesmo essa parte. muito obrigado, Venho. É exatamente o que o Enio falou, pessoal. Trazendo mais para a escrita é o que ele explicou. Então, pessoal, esse slide vai estar disponível, viu, no Google Classroom e vocês podem olhar mais por ele. Então, pessoal, né, a gente vai encerrar esse primeiro slide, né? E obrigado pela atenção de todos. Não saiam da sala ainda, ok? Então, muito obrigado pela atenção nessa primeira slide e vamos para o próximo.